Bom, vamos resolver o exemplo número 3. Exemplo número 3, o enunciado é esse aqui, ó. Calcule o valor de tangente de 75 graus. Tangente de 75 graus, nós podemos escrever como a soma de dois arcos. Perceba que a gente conhece a tangente de 45, então nós podemos escrever tangente de 45 graus. Bom, o número que nós vamos adicionar aqui vai ser o 30. Certo? 45 mais 30, 75. Eu já deixei a fórmula aqui da tangente da soma de dois arcos para a gente aplicar. Tangente de A mais tangente de B, 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Então vamos lá. Quem é A aqui? A é o primeiro arco, então nós temos aqui esse primeiro arco é o A, o segundo arco é o B. O segundo arco é o B. Agora nós vamos aproveitar a fórmula que está aqui e vamos substituir. Então a tangente de 45 mais 30 vai ficar a tangente de A, ou seja, a tangente de 45 graus, mais a tangente de B, tangente de 30 graus. Dividido por 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Tangente de B é a tangente de 30. Ok? Vamos lá, se você se perdeu, vamos lá, confere comigo aqui. Tangente de A mais B, tá aqui ó, tangente de A mais B é igual a tangente de A é o primeiro número, tangente de 45, mais a tangente de B, 30 graus, dividido por 1 menos a tangente de A, vezes a tangente de B. Agora nós vamos trocar esses valores aqui, esses arcos por valores numéricos. Então vamos lá, tangente de 45 graus é 1. Mais a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. A parte de baixo, 1 menos tangente de 45, menos tangente de 45 é 1, vezes a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Gente, a gente vai ter que fazer o MMC aqui e o MMC aqui embaixo. Então vamos lá. O denominador aqui, ó, do 1 é o próprio 1. O MMC de 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1 é 3. E 3 vezes 1 é 3. Mais 3 dividido por 3 é 1. E 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3. Aqui embaixo, no denominador, se você me permite, 1 vezes raiz de 3 sobre 3 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou apagar esse 1.
Então, nós vamos ficar aqui com 1 menos raiz de 3. O MMC de 1 e 3 é 3. 3 dividido por 1 é 3, vezes 1 é 3. Menos 3 dividido por 3 é 1, e 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. Nós temos aqui uma divisão de frações. Eu tenho essa fração de cima e essa fração de baixo. Divisão de fração, eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou fazer isso na linha de baixo. Eu vou copiar a primeira fração. Eu vou copiar a primeira fração, que é 3, mais raiz de 3, dividido por 3, vezes o inverso dessa. O inverso dessa vai ser 3 sobre 3 menos raiz de 3. Eu inverti essa fração. Como nós temos aqui uma multiplicação, nós podemos fazer uma simplificação. Nós podemos simplificar esse 3 com esse 3. Então, 3 dividido por 3 é 1 e 3 dividido por 3 é 1. Quando nós multiplicarmos aqui, quando nós multiplicarmos aqui 3 mais raiz de 3 vezes 1, nós vamos ficar com 3 mais raiz de 3. E aqui embaixo, 3 menos raiz de 3. Aí você pergunta, Marcelo, acabou o exercício? Eu falo para você que não. Aí você pode tentar querer inventar coisas aqui. Por exemplo, uma coisa que alguém pode tentar querer fazer, cortar isso aqui. Não pode. Por que que não pode? Porque aqui está somando e aqui está subtraindo. Você só pode simplificar na multiplicação, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês. Ó. O 3 está multiplicando aqui, a gente simplifica. O que que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer uma racionalização. Nós vamos ter que multiplicar aqui, ó. Nós vamos ter que multiplicar aqui, ó, o denominador e o numerador pelo conjugado desse número aqui. Quem que é o conjugado desse daqui? É ele com sinal trocado. É isso aqui, ó. 3 mais raiz de 3. É o conjugado. E em cima também vai ficar 3 mais raiz de 3. Vamos fazer essa multiplicação? Eu vou colocar um parênteses aqui, ó, e vou colocar um parênteses aqui. Aqui nós vamos sair e vamos multiplicar. Olha, 3 vezes 3, 9. Sair daqui e multiplicar aqui, ó, mais 3 vezes raiz de 3, mais 3 raiz quadrada de 3. Agora nós vamos multiplicar aqui, ó, raiz de 3 vezes 3. Então vai ficar mais 3 raiz quadrada de 3. E agora, raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai dar raiz de 9. Raiz quadrada de 9. Gente, aqui embaixo nós temos
um produto. Olha o produto que nós temos aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Então nós podemos escrever como o quadrado do primeiro menos o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou você escreve assim, mas você pode fazer a distributiva, ó. Esse daqui, 3 vezes 3 vai dar 3 ao quadrado. Depois vai ficar 3 vezes raiz de 3 vai dar 3 raiz de 3. Aqui vai dar 3 vezes menos 3 raiz de 3. E 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Você pode fazer a distributiva aqui também, se isso te agradar. Bom, vamos continuar aqui para concluir. Raiz quadrada de 9, eu vou pôr aqui para me economizar espaço. Qual que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Eu só posso somar número por número e raiz com raiz. Então olha só, eu tenho aqui 9 mais 3, então eu tenho 12. Tenho 12. E tenho também 3 raiz de 3. Mais 3 raiz de 3, eu tenho 6 raiz de 3. Então, mais 6 raiz de 3. Tudo isso dividido por 9 menos... Aqui essa raiz é quadrada, aqui é quadrada. Então a gente pode cortar esse 2 com esse 2, esse 3 sai. Então vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 12 mais 6 raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por 6. Porém, em vestibular, concurso público, você não vai encontrar essa resposta dessa forma. A gente precisa simplificar isso. Olha só para o numerador. A gente consegue colocar um número em evidência, porque olha só, a gente tem 12 aqui, 12 é múltiplo de 6. Então nós podemos fazer o seguinte. Eu tenho 12 e tenho 6. Eu vou colocar o 6 em evidência. 6 e vou abrir um parênteses. Olha só, 6 vezes alguém para dar 12. Quem que eu multiplico por 6 para dar 12? Isso mesmo, é o 2. Tem um sinalzinho de mais aqui, ó. Mais 6 vezes alguém para dar 6 raiz de 3. Isso mesmo, raiz de 3. E aqui no nosso denominador nós temos o 6. Lembra que eu falei que a gente só pode simplificar na multiplicação? Esse 6 raiz de 3 está multiplicando. Então, eu posso simplificar aqui e simplificar aqui. Portanto, nós vamos para a nossa resposta. A nossa resposta vai ser 2 mais raiz de 3. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu vou fazer novos exemplos, novas resoluções e um grande abraço a todos.